Olá, aqui quem fala é Alex Botlander. Eu estou gravando esse vídeo para contar um pouco da minha história, tem um mas, é de uma maneira que eu nunca contei. Se você que está vendo esse vídeo algum dia já ouviu minha história, eu contando em algum evento, algum seminário, alguma palestra minha, como eu vou contar hoje, você não ouviu ainda, pode ter certeza disso, tá bom? Eu vou começar a minha história pelo começo. É óbvio, né? Toda história começa pelo começo. Mas eu vou voltar um pouco antes. Geralmente eu conto a minha história profissional de quando eu comecei minha vida profissional, de quando eu abri minha primeira empresa. Só que hoje a maior parte desse vídeo vai contar antes disso, porque tem muito a ver com o que eu estou fazendo hoje. Inclusive eu fiz algumas reflexões, até antes de gravar esse vídeo aqui sobre... vou contar a minha história, mas vou começar por onde? E aí eu entendi que é muito importante o que aconteceu na minha vida antes, lá de quando eu na minha infância, para o que está acontecendo hoje. Tem uma relação muito interessante, você vai ver só. Eu vou começar minha história lá em 1981, cara. Tu não era nascido ainda, tu nem pensava em nascer provavelmente. A maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo são desse século, né? Eu nasci no século passado, eu sou um pouco mais antigo. Eu nasci em 74, tá? Eu não precisa fazer conta, eu tenho 45 anos, vou fazer 46 agora em 2020. Mas em 81 eu estava entrando na primeira série, na verdade, no ensino fundamental. No meu tempo era primeiro grau, eu te disse, eu sou antigo. Então se eu falar algumas coisas aqui que tu não sabe é por causa que é do século passado, tá bom? Mas eu estava entrando na primeira série, primeiro grau. Naquele tempo não precisava fazer o pré, chamava de jardim antes, né? O jardim da infância não precisava fazer. Então eu entrei direto na primeira série em 1981. E eu lembro até hoje do comecinho das aulas, porque eu era muito tímido, muito tímido. Embora muitas pessoas, quando eu falo isso, não acreditam, eu vou dizer pra vocês que se você é tímido, isso tem cura, viu? Tem solução. Mas na verdade eu era tímido, eu não conversava com quem eu nunca tinha visto, eu pouco me relacionava com outras pessoas, porque nós somos uma família bem simples, bem humilde, a gente morava num bairro e os tempos eram outros, né? Então é bem diferente. E eu lembro que a minha mãe me levou no meu primeiro dia de aula, eu nem sabia como é que era, o que ia ter lá, não tinha nem ideia. Eu lembro que a minha primeira dia eu levei os cadernos, dois cadernos dentro de um saco de arroz. E levei merenda, na época tinha a merenda, né? Que era um pão feito em casa com bife dentro, 2 fatias de pão, sanduíche assim, né? Fiquei muito feliz com aquilo. Tinha merenda na hora do intervalo, né? Que era recreio na época. A avó acostumando com as palavras antigas, né? Mas por que eu tô contando essa história? Porque eu descobri nos primeiros dias de aula uma característica que me ajudou durante toda a minha vida profissional. Algo que fez com que realmente eu tivesse muitos resultados em várias atividades que eu fiz, e isso eu vou contar para vocês nesse vídeo. Eu descobri que eu gostava de ajudar as pessoas a aprenderem o que eu já tinha aprendido. Sério, isso eu descobri assim, foi feito fazendo uma análise agora, porque eu vou voltar na minha infância. Cara, sempre fui assim. Eu lembro que eu tinha uma facilidade, Deus me abençoou com uma facilidade de aprendizado. Isso é uma bênção, né? Tem gente que tem facilidade e tem dificuldade. Eu sempre tive facilidade, aprendi com muita facilidade qualquer coisa nova. E isto fazia com que eu tivesse amor pelo aprendizado, e eu tenho até hoje, cara. Adoro aprender, adoro coisa nova, adoro ler, adoro um conteúdo que eu não conheço, pode não ter nada a ver com o que eu faço. Mas eu descobri que eu gostava de ensinar. Porque eu tinha um coleguinha que tinha uma dificuldade incrível, cara, incrível de aprendizado. E eu fazia questão, ninguém me pedia, nem ele, nem a prof, eu fazia questão de quando eu terminava minhas tarefas, eu ajudar ele a fazer a dele. E isso foi desde a primeira série, desde os primeiros dias de aula. E eu descobri outra característica minha nesse meu primeiro ano, com 7 anos de idade, que influenciou toda a minha vida profissional também. Eu sempre procurei, embora tímido, fazer o melhor o que eu tinha que fazer, o melhor que eu pudesse fazer o que eu tinha que fazer. Eu não me contentava em fazer média ou simplesmente fazer o básico. Eu tinha que fazer o melhor, é uma característica minha. Então segue a dica, procure sempre fazer o melhor aquilo que tu vai fazer. Se tem assim uma média e tem um máximo, procure o máximo, sempre. Porque se der errado você fica um pouco abaixo do máximo, mas sempre acima da média. Então eu sempre estudava, por exemplo, para aprender e para tirar o máximo. Qual é a maior nota? No meu tempo era 100, não era nem 10. A nota, quando eu entrei lá em 81, na escola que eu tava, era de 0 a 100. Né? Então tinha nota 67, 75, né? E a média era 70, né? 70%, enfim. Cara, mas eu não me contentava se eu não tirasse 10. Desde a primeira série. Então eu estudava para ser melhor.
E isto fez com que eu superasse a minha timidez, me destacando pelo lado bom, porque muitas pessoas querem se destacar chamando atenção pelo lado ruim, e eu fazia o inverso, pelo lado bom, então eu queria ser o melhor da turma. E naquele tempo tinha algo que hoje não incentivo mais na educação. Eu não estou aqui para julgar, porque não é minha formação, mas eu não sei o quanto isso é bom ou ruim, que é o incentivo à competição. Eu sempre fui competitivo. Hoje tiraram isso da educação. Não, tem todo mundo igual, todo mundo igual. Cara, todo mundo tem, minha opinião, todo mundo tem que procurar ser o melhor. Não é para querer menosprezar o outro, é para querer se superar. Então, tinha esse incentivo. Eles tinham uma lista na escola que colocava todos os meses o melhor de cada turma. Melhor em notas, comportamento e tudo. Cara, quando eu descobri isso, eu pensei, é ali que eu vou estar. Isso foi na primeira e na segunda série, 81, 82, com 7 e 8 anos. Eu vou dizer pra vocês que todos os meses era o meu nome que tava lá, Alex Sandro. Esse é o meu nome, não botava o sobrenome lá, né? Eu sou Alex Sandro, tá? Separado. Então tava lá, Alex Sandro, isso me dava muito orgulho, muita felicidade. Então isso foi lá na primeira série, começou, e eu lembro que na quarta série começou uma outra fase da minha vida, que era o seguinte, eu descobri que existia a tal de Feira de Ciência, não sei como é que chama hoje, acho que ainda tem, né? Feira Tecnológica, chamo na escola dos meus meninos, né? Mas era a Feira de Ciências. E era o seguinte, a premiação para os melhores. Não era assim, só nota, coisa assim, não. Quem é primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, com o melhor. Aí tinha a comissão jogadora, que eram os professores e tal. Cara, isso é interessante, né? E eu comecei lembra, sempre querendo fazer o melhor, né? Dentro daquilo que eu me propunha fazer. Então eu comecei a trabalhar com a Feira de Ciências em 83 para 84, não lembro se foi bem na terceira ou na quarta série, primeira vez, foi na quarta, 1984. E eu fiz um trabalho de Feira de Ciências, eu lembro até hoje, chamava-se A Influência do ar, da água e da areia na propagação dos sons. Cara, imagina, a gente botava areia, água dentro da garrafa e ficava batendo na garrafa, né? Mas a experiência foi muito legal, todo o objetivo, toda a elaboração, e eu tinha, na época, 10 anos, e fiz isso sozinho. Eu lembro que eu competi em algumas feiras de ciência em que os professores ajudavam os alunos, porque eu competi com a minha idade, né? Ajudava os alunos a montar tudo. O professor ajudou nós em nada, desde a elaboração, desde o projeto, desde todo o planejamento, a execução, conclusão, tudo. E a gente ganhou na minha escola, ganhei na minha cidade, ganhei no meu estado, aqui no Rio Grande do Sul, e eu fui quarto lugar na Feira Nacional de Ciências, com 10 anos de idade, chamava-se Quarta FENACE. Foi no Rio Grande do Sul, foi na cidade de Santa Cruz do Sul, com 10 anos de idade. Se você procurar, se não me engano, foi a quarta FENACE. Procura aí no Google, na época não existia internet, mas deve ter alguma coisa assim. Eu fui em quarto lugar, né? Eu e meus 2 colegas que trabalhavam comigo. E, cara, eu descobri uma coisa nova, pô, Feira de Ciências, né? E continuei em 85, 86, me dediquei muito a isso, sempre querendo descobrir coisas novas. Naquela primeira Feira de Ciências, a gente ganhou como prêmio na Feira Nacional, chama-se Mini Laboratório. Né? Tinha tubo de ensaio, tinha lá todos os elementos químicos, eu não tinha nem ideia que é isso, eu tinha 10 anos de idade, estava na quarta série. Então, mas eu aprendi muito com aquilo, fiz muitas coisas que eu me orgulho hoje pelos resultados de crescimento pessoal. Até porque eu tive que sair de casa com 10 anos de idade e ficar uma semana acampado num lugar, né, na Feira de Ciência, porque era em outra cidade. Foi muito legal. Lembro, e na época não existia o WhatsApp, nem celular pra se comunicar. E fiquei uma semana sem falar com a mãe e com o pai. Lembra disso, mãe? Se a senhora tá vendo esse vídeo aí? Né? Ela recomendou pra prof lá, me mandou lá, botou no ônibus lá e me fui. Uma semana depois eu apareci em casa com um título. Título não, quarto lugar na Feira Nacional de Ciência, né? Mas também até 87 eu fiz Feira de Ciência. Em 87 foi a última, onde eu fui o aluno destaque da Feira de Ciência regional lá na minha região. Eu sou da cidade de Cachoeira do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, tá? E eu tava lá. Mas aconteceu que com 11 anos, lá em 85, eu descobri o esporte. Eu quero deixar uma outra dica pra vocês, que é o seguinte: tu não precisa ser bom no que tu faz hoje, mas tu precisa se dedicar ao máximo para ser o melhor dentro das tuas capacidades. E uma coisa interessante, tudo que se dedicar a aprender e a treinar, tu vai ficar bom, cara. Tu vai ficar bom. Eu era tímido e consegui ser aluno de destaque na Feira de Ciência. Eu, por exemplo, era um perna de pau, cara. Cara, pensa num cara que pisava na bola e caía sentar. Pensa num cara que não sabia chutar para lado nenhum. Pensa num cara que não sabia jogar bola. Mas, cara, eu queria aprender. Eu pensava assim, pô, se eu treinar eu aprendo. Eu lembro que eu era tão ruim que eu era goleiro, né? Desculpa os goleiros, tem goleiro que é bom, hein? Meu irmão, o Xandão tá ouvindo isso aí, o cara é fera do gol. Mas é que era o seguinte, né, cara? Aquele tempo é o seguinte, escolhia um, outro e quem vai pro gol, o Alex. E eu, cara, eu era pequenininho, eu sou até hoje, né? Eu não era muito grande, mas eu era o gol. Cara, tanto fui que eu me dediquei
que eu fiquei bom nisso, cara. Meu primeiro contato com o esporte foi no gol. Eu fui goleiro de futsal com 11 anos de idade de handebol, cara. Cara, me destaquei no torneio, fui escolhido o melhor goleiro de handebol com 11 anos de idade no torneio municipal lá em Cachoeira. Pensa só. Mas eu queria jogar bola, cara. E aí o que eu fiz? Eu comecei a jogar bola. Todos os dias de tarde, eu chegava em casa meio-dia. Nós tínhamos uma quadra, né, perto de casa. Meu pai trabalhava na rede ferroviária, a gente morava perto da rede ferroviária e tinha uma quadra na rede ferroviária. E a gente se reunia lá pra jogar bola, cara. Jogava bola. Cara, de tanto eu jogar, comecei a melhorar. Eu nunca fui craque, cara. Mas pra vocês terem uma ideia, se dedique e se esforce pra ser sempre o melhor. Eu poderia ter me conformado, não sei jogar bola e não jogar mais bola. Mas não, nunca parei. Nunca parei de tentar. Tanto é que com 16 anos de idade eu fui convocado pra seleção municipal de sub-16 em Cachoeira do Sul como ala esquerda. Pra vocês terem uma ideia, pra seleção municipal. Eu joguei em times na cidade, joguei no campeonato estadual pelo time São José lá de Cachoeira do Sul, até 16 anos de idade, chamava-se menor, não lembro como é que é. Mas então eu descobri que eu poderia fazer isso mesmo não sabendo fazer, treinando e me dedicando. Nunca fui craque, mas não queria ser jogador de futebol. Pegando esse gancho ainda do esporte, eu lembro que eu fiz karatê com meus 13, 14 anos de idade, né? Não fui até faixa preta, mas gostei muito, me dediquei muito, ganhei também medalhas de destaque no karatê. Mas sobre esporte eu quero falar pra vocês também que eu descobri o seguinte, cara, o atletismo. Agora pensa o meu porte, olha o meu porte, você me conhece, né? Pensa eu, atleta. Né? O que eu poderia fazer, cara? Uma coisa era certa, né? Arremesso de peso não ia ser, né? Mas eu poderia correr e eu poderia treinar pra isso. Eu não era o melhor velocista. Não era muito bom em resistência. Então o que tem? Sobrava o meio fundo. Meio fundo é 800, 1.500 e 5.000 metros, tá? Então, cara, com 14 para 15 anos de idade, eu comecei a treinar atletismo. Por que tu começou, Alex? Porque teve uma competição interescolares na cidade. E tipo assim, o que tu quer fazer? E perguntaram pra mim, o que tu quer fazer? Cara, eu quero correr. Né? E eu descobri, cara, que que não era tão ruim assim, que dava pra coisa. É claro que era só interescolares, né, cara, e eu ganhei de 7 ou 8 alunos lá que também de repente nem sabia se sabia correr ou não, botaram lá, escolhe isso aqui, ganhei 800 metros, né. Cara, eu vou treinar isso. Eu me dedicava, cara, treinava. Sabe, eu treinava 3 vezes por semana. Eu morava num bairro em Cachoeira, pegava um ônibus, ia até o centro, o estádio municipal lá em Cachoeira do Sul. Depois, uma vez era no quartel e 2 vezes era no estádio. Né? Eu ia no quartel, treinava na pista. O professor Zé Liz, de repente tá vendo isso aí, né? Eu nunca esqueci disso, foi um grande mestre para nós. E ele era o responsável pelo atletismo lá em Cachoeira, treinava no Cachoeira, né? E eu comecei a treinar, cara, e vou resumir essa história, senão vai ficar muito longa, né? No atletismo, eu fui em 1989, cara. 1989, com 15 anos de idade, eu fui vice-campeão gaúcho dos 800 metros até 15 anos. Não cheguei primeiro, viu? Mas olha, era o melhor que eu poderia ter feito. Eu lembro até hoje, eu fiz os 800 metros em 2 minutos e 10 segundos. Se tu acha que isso é muito ruim, se tu olhar o recorde mundial é 1 minuto e 40, né? Tu pensa, eu tinha 15 anos, não esquece disso. E tenta fazer 800 metros em 2 minutos e 10 pra tirar uma coisa, né? Só tu parar pra pensar, cara. Tu tem que fazer em 1 minuto e 5 cada 400 metros, né? Aí dividir isso por 400 dá uns 15 segundos a 20 cada 100 metros, mas fazer isso em 800. Então, não era fácil não, mas eu consegui, essa foi a minha marca, 2 minutos e 10 segundos, 800 metros, fui vice-campeão gaúcho. Então, por que eu tô contando essa história pra vocês? Cara, eu sempre vou repetir várias vezes isso, me esforcei o máximo para fazer o melhor aquilo que eu me propunha a fazer, tá? Então, o objetivo principal, lá no final desse vídeo da minha história, eu vou contar pra vocês uma atividade nova que eu tô começando e pode ter certeza, se não for o melhor, eu vou estar entre os melhores nessa nova atividade, tá? Porque eu sempre trabalhei para isto. E eu fiz um link lá no começo que eu descobri que eu gostava de ensinar as pessoas, lembra disso? Então, aí entra uma outra fase da minha vida agora, que já era o 2º grau, hoje ensino médio, né? Que foi quando, cara, eu descobri, lá em 1990, a informática. Cara, 90 não existia computador, meu. Eu estudava numa escola chamada João Neves da Fontoura, em Cachoeira do Sul. E nessa escola, em 1990, foi a primeira escola, uma das primeiras escolas públicas do Rio Grande do Sul, lá em Cachoeira do Sul, a ganhar um computador, pra vocês terem uma ideia, né? Então, em 90. E aí,
A verdade não ganhou um, ganhou 3 computadores. Isso também nunca contei na história, tá? Na minha história. E esses 3 computadores, só tinha 3 computadores, a escola devia ter perto de 1.000 alunos. Né? Quem é que ia mexer nesses computadores? Eles decidiram o seguinte, 2 alunos por turma. 2 alunos por turma ia ter acesso, aí eles iam fazer horas, tinha várias turmas, era só ensino médio, mas tinha muita turma lá. Então eles iam ter aulas, horas de tarde, 1 hora e pouco, 2 vezes por semana, para turmas de 3 pessoas, que só tinha 3 computadores. E como é que faz para dividir isso e dar certo então? E aí eles decidiram que era 2 alunos por turma, um por mérito e outro por sorteio. Lembra? Sempre me dediquei para ser o melhor, eu não me conformava em ser a média, sempre para ser o melhor, então eu fui o por mérito, por melhor aluno da turma, isso lá em 91, não, em 90, eu estava no segundo ano do segundo grau, do ensino médio, eu fui escolhido por ser o melhor aluno da turma e uma colega minha foi sorteada. Eu lembro até dela. E a gente foi, começou a frequentar essas aulas e eu comecei a fazer aula de logo editor. Cara, quem é jurássico na informática, como eu, isso é antes do Basic. Mas era bem legal, porque já era mais assim, gráfico, né? Era tu programar, tu programar por matemática, cara. Meu, me achei, adoro matemática. E eu comecei a ver que eu gostava daquilo, cara. Mas olha só que interessante, eu aprendia e ajudava meus colegas que não conseguiam, né? Que não tinha a mesma facilidade de aprender, ou enfim, e a gente fazia desenhos, tudo usando matemática, muito interessante para raciocínio lógico, chama-se Logo Editor, tá? Isso em 1990. Aí eu entrei na datilografia, porque aí eu comecei a catar milho lá no teclado, tinha um teclado, né? E eu decorava só o RT, FG, repeat, alguns comandos, eu decorava a posição. E o pessoal, aí eu ficava assim, né? Decorava, não, isso não dá, né? Porque existia datilografia, né? Aí eu fiz curso de datilografia, terminei rapidinho, enquanto eu estava fazendo as aulas de Logo Editor, até que em final de 1990 apareceu na minha cidade, em Cachoeira do Sul, um curso de informática. Olha só, bateram na sala de aula e apareceu um cara para divulgar, porque os caras vão trazer para cá, vai ser aqui na tua escola, vai ter um curso de informática e tal, e ele custa milhares de reais, mas nós vamos sortear umas bolsas que vai custar pouco, vai custar 10% disso, não sei o que, aquela coisa de divulgação na sala de aula, sabe? Muito interessante. Fiz muito isso. Depois eu conto um pouquinho dessa parte da minha história. E aconteceu que sortearam 10 e adivinha, não fui sorteado. Cara, mas quando tu tem um objetivo, as coisas acontecem, cara. Se tu tem um sonho, as coisas se ajeitam, sabe? Ou seja, cara, curso de informática é meu sonho. Olha, não tinha dinheiro, meu pai não tinha condições de me pagar um curso, a minha mãe não tinha. Tu acha que eu pensei nisso? Muitas pessoas pensam, não adianta ser sorteado, ninguém vai ter dinheiro para me dar. Eu pensei, a primeira coisa que eu tenho que ser é conseguir uma bolsa dessas. Depois eu vejo como é que a gente faz. Quando tu quer, as coisas acontecem, cara. Então o que acontece? E quando tu luta por isso, né? E eu comecei a perguntar, né? Tu vai fazer, e todo mundo, não, eu quero falar com o pai, vou falar com o pai, vou falar com a mãe, não, quero fazer, eu não, eu preciso de uma bolsa dessa. Eu lembro que bateu pro recreio, intervalo era recreio, né? Não sei se ainda é recreio, mas enfim, sou de outro século, lembro. E aí aconteceu que eu fui, minha prima estudava nessa escola, ela nem lembra disso, Luciane, o nome dela, e é Luciana. Né? E ela vai, talvez se ela ver esse vídeo também, ou alguém da família ver esse vídeo, vai comentar com ela que ela não sabe o quão importante ela foi na minha vida profissional depois, porque ela chegou pra mim, Alex, não foi sorteado não? Ah, eu fui, mas não quero, tu quer? Caraca, a hora que eu peguei aquilo, eu saí correndo e fui lá nos caras pra pedir informação. Cara, consegui uma bolsa, como é que funciona? Funciona assim, e custa tanto. Era quase 2 salários mínimos, eu acho, o curso, na época, porque eu não lembro nem a moeda na época, imagina, estávamos em 91, cara, no auge da inflação, overnight, aquela história toda, antes do plano real ainda, mas, não, estávamos em 90, final de 90, né, e aí eu, descobri como é que é, cheguei em casa, pai, eu preciso fazer esse curso, mãe, eu preciso fazer esse curso, pai, eu preciso fazer esse curso, foi, que ninguém, não, mas não tem dinheiro, não tem como, não sei o que, mas aconteceu que alguém da família se ofereceu, ficou sabendo que eu estava muito interessado, querendo muito, se ofereceu para me dar de presente esse curso. Cara, ganhei o curso. Ah, não, eu tava realizado, final de 90. Curso começava com programação basic. Primeira aula, é tudo teórico as aulas, né, cara? Primeiro, né? Curso de informática é aula teórica, pra que computador? Né? E aí comecei a fazer as aulas, comecei a aprender e comecei de novo, lembra da minha primeira série lá em 81? Ajudar quem não conseguia. E o professor começou a perceber isso, começou a perceber, e aí na terceira aula ele já me chamou, cara, vem cá, tô precisando de um ajudante, tu não quer me ajudar a dar as outras turmas? Cara, com o maior prazer, mas eu não sei fazer, eu não sei, como é que eu vou ajudar? Não, a gente faz o seguinte, eu te ensino no final de semana e tu me ajuda dia de semana.
Tô dentro. Né? Cara, por que eu tava dentro? Dois motivos. Um, eu ia ter mais acesso à informação direto com o professor. Dois, eu ia poder ajudar as pessoas para aprender também. Na verdade, é verdade, eu gosto de fazer isso, sabe? Eu me sinto bem em ajudar alguém que não consegue fazer algo que eu consigo, sabe? E aí eu comecei a ajudar as pessoas e ele começou, cara, interessante, vamos fazer o seguinte, tu não quer trabalhar para mim final de 90? Trabalhar pra ti, mas eu estudo. Não, tu dá aula de tarde e de noite. Cara, mas eu pouco sei, mas tu sabe mais que todo mundo, cara. E outra, eu te ensino e tu ensina. Tá, beleza, concordo. Final de 90, eu concordei, só que isso já era dezembro. E aí veio férias. Começo de 91, começou as aulas. Voltei na primeira aula, ele já veio em mim de novo. E aí? Lembra aquela proposta lá do ano passado? Tá de pé? Tô dentro. Tá de pé, tô dentro, vamos lá. E ele falou isso pra mim, né? Topa, eu topo. Comecei a ajudar ele a dar aula. Então eu aprendia final de semana, 2 ou 3 semanas antecedências, e dava aula dia de semana, de tarde e de noite. Ele me pagava, sei lá, cara, não lembro o dinheiro de hoje, mas não era muita coisa não, um salário, sabe? Né? E pra mim qualquer coisa era lucro, né? Meu primeiro trabalho, né, na verdade. Eu tinha trabalhado como estagiário no escritório de contabilidade, não estava trabalhando. Aconteceu que, meio do ano, ele tinha que fazer o que chama de repique, ou seja, começar de novo os novas aulas de curso, os cursos, certo? E aí tinha que divulgar na sala de aula, lembra que divulgaram na minha em final de 90? E ele contratou uma empresa especializada para divulgação, cara. Empresa especializada em divulgação. E essa empresa era pessoal que vinha de fora e ia nas escolas fazer o que eles fizeram no ano anterior. E sorteava o bolso e tal, e botava no. Só que a empresa cobrava um percentual, né, das matrículas e não fazia em escola pequena. Só fazia em escola grande porque a escola pequena fazia. E aí o meu patrão me chamou, Alex, vem cá, me diz uma coisa, tu não divulgaria nas escolas pequenas? Como assim divulgar? Vai ir na sala de aula, vai lá, eu te digo o que tem que falar, cara. Vai lá, sorteia umas bolsas lá e tal, e vem alguém aqui fazer matrícula. Quem vir eu te dou uma comissão. Topo! Lembra que eu era tímido? Sempre fui, cara. Mas, cara, por que não? Bater em sala de aula, faz 1 ou 2 vezes. E outra coisa que eu sempre gostei, cara, foi de me desafiar. Por exemplo, eu tenho medo de altura e adoro subir bem alto. Por quê? Porque eu tenho medo de altura. Porque a sensação de dever cumprido é maravilhosa. Quando tu se desafia a fazer algo que tu não consegue, a hora que tu faz e descobre que não é nenhum mistério, a sensação é incrível. Então eu falei, vou sim. E ele me deu as escolas pequenas, as pequenas da cidade, pra mim ir na sala de aula. Me lembro até hoje, meu primeiro dia de divulgação, eu divulguei na escola chamada Baltazar de Bem, em Cachoeira do Sul. Era a escola que eu estudei no ensino fundamental. Uma das escolas que eu estudei no ensino fundamental. E aí os professores me conheciam e tal, foi bem fácil deixar entrar na sala de aula e eu fui de calça jeans, o moletom marrom que eu tinha com capuz e tênis. Imagina o profissionalismo. Em 1991 eu tinha 17. 17 anos, imagina. Ia bater na sala de aula. Bati, né? Eu usava um mullet, assim, um cabelinho comprido. Eu tive cabelo, cara. Até 98, 99 eu tinha cabelo. Né? Mas entrei na sala de aula e comecei a divulgar, cara. Deixa eu resumir pra vocês. Eles divulgaram nas maiores escolas da cidade. Eu divulguei só nas pequenininhas e eu botei o dobro de alunos que eles. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Era mais ou menos o seguinte, pra te entender o dinheiro de hoje, tá? Porque eu não lembro que dinheiro era. Mas pensa o seguinte, o salário mínimo era 20, era 19 da moeda da época. Não sei se era 19 mil ou 19 cruzados novos, 19 cruzeiros de novo, aquela história toda. Mas era 19 o salário mínimo. A minha comissão era 1 dessa moeda. Entendeu? Por exemplo, se o salário mínimo hoje fosse 1.900, a minha comissão era 100. Tá entendendo? Então assim, ó, era 1 dessa moeda. E eu ganhava 1 de cada aluno que eu colocava. Eu coloquei mais de 100. Cara, eu ganhei 10 salário mínimo. Faz dinheiro de hoje, né? Um piá de 17 anos de idade que nunca tinha ganhado dinheiro de verdade na vida. Cara, foi muito legal. Bem divertido. Comprei tênis, relógio, roupa nova, um monte de coisa. Ajudei a mãe a arrumar o carro que eu tinha batido. Não conta pra ninguém essa parte, pá, corta aí no vídeo aí, tá? Né? Mas enfim, deu bastante dinheiro, consegui fazer um monte de coisa. Mas aí o meu patrão, né, na época, falou, cara, tu pode fazer isso pra mim nas outras cidades, não vou contratar mais ninguém. Tô dentro. Aí ele abria a cidade. Como é que fazia pra abrir a cidade? Primeira cidade eu fui com ele. A gente vai visitando as escolas e tal. A segunda cidade já me mandou sozinho. Eu tinha 17. E no final do ano de 91 ele me fez uma proposta. Alex, eu vou embora daquele cachoeiro, não quero mais ficar aqui. E eu quero vender a empresa, a escola de informática. Custa X reais. A empresa, X dinheiro da época, né? 1.500 já tava. Por causa da inflação e tal, já era 1.500. O salário já devia estar uns 400 aqui, não lembro. Não, tava menos de 100. Mas enfim, era 1.500 o que ele queria do dinheiro da época. E cara, de jeito, né? Não tem. Lembro que eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei 100 e poucos.
né? E é muito dinheiro isso. Mas não fica nem os computadores, fica só o nome, tu consegue continuar a usar o nome, e aqui onde eu moro, aqui esse apartamento, os móveis fica tudo aqui, tu pode vir morar aqui, eu tinha 17 anos, tá? Cara, eu quero, não tem dinheiro, mas quero. Ele falou, cara, mas então tu vai ter que arrumar um jeito, porque tem um colega teu, que era outro professor, né, que dava aula lá, que o pai dele tem dinheiro e ele quer comprar. Cara, quem quer dá um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Pá, vende pra ele. Podia dizer isso, né, cara? Podia dizer, não, cara, não tem como. Pá, que pena, cara. Pô, vou arrumar um emprego em algum lugar. Eu não, eu quero essa escola pra mim. Né? Eu quero ser. Nessa época eu já tinha me cuidado pra ser sócio dele e tudo, né? Eu era sócio, eu ganhava 30% e fazia tudo. Mas enfim. E eu falei, quero. E aí o que eu fiz? Eu fiz a proposta pra ele. A gente chegou num acordo, eu abri uma outra cidade, um curso de informática. E o dinheiro que entrasse lá eu comprava a escola dele. Era novembro de 91. Imagina, eu ia ter que achar uma cidade, abrir uma escola, abrir um curso e dar as aulas ainda em novembro, cara. Era novembro. E eu tinha 17 anos, nem carro tinha, né? Peguei de noite, orei, né? Sempre acreditei muito, Deus sempre teve à frente de tudo na minha vida, né, cara? E peguei um mapa, abri um mapa, não existia internet, não tinha celular, não existia smartphone, né, cara? Não existia essas coisas. Abri um mapa, aonde, eu botei o dedo aqui, São Gabriel, na cidade. Minha esposa é de lá, mas não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? É coincidência, tá? E aí, fui pra São Gabriel. Peguei o ônibus, de madrugada, chegava lá 3 horas da madrugada, o ônibus, peguei um táxi, me levo pro hotel mais perto. Eu lembro no outro dia de manhã eu acordei, saí do hotel, não sabia nem de que lado era a rodoviária que eu tinha vindo. Eu cheguei de madrugada, né, cara? O táxi me levou lá. Mas enfim, a pé na cidade, agora vamos trabalhar. E eu comecei a visitar escolas. Eu tinha 17 anos, ninguém podia saber, porque ninguém dá bola, né, cara? Pra mim tentar fechar uma parceria pra me montar um curso. E aconteceu que eu consegui uma parceria com a universidade, chamava-se Urcamp, hoje já mudou o nome lá, se não me engano, em São Gabriel, tá? Eu fiz uma parceria com o reitor da Urcamp, onde ele me cedia uma sala de aula só de manhã e de tarde, porque de noite tinha faculdade e de dia a sala ficava vazia. Me cedia não, me alugava, cara. Eu não sei o que ele viu em mim, quer dizer, sei, tem a mão de Deus aí, porque tocou no coração dele, porque, pô, piada de 17 anos vem aqui para dar um curso de informática e o cara é reitor da universidade e me alugou uma sala, né? Essas coisas inexplicáveis. Quando a gente toma decisão, acontecem essas coisas, tá? As oportunidades aparecem. E aí, fechei com ele uma parceria, fui lá, divulguei, fui lá, botei alunos, deu dinheiro, comprei a escola e assim começou a minha história profissional em 1991 com 17 anos de idade. Vocês viram que eu estou contando a história aqui há quase meia hora e agora eu cheguei onde todo mundo conhece a minha história. Mas não vou contar mais uma hora de história, fica tranquilo, eu vou resumir daqui pra frente, tá bom? Mas eu com 17 anos de idade montei minha primeira empresa, era uma escola de informática, era no nome da minha mãe, porque não podia abrir no meu nome, né? E lá em Cachoeira do Sul, e aí já tinha São Gabriel também, as aulas, né? Mas aconteceu que lá em Cachoeira tinha ficado queimado pelo jeito que ele dava aula, trocava o professor toda hora e as professoras falhavam e tal, eu tive que reerguer, mas deu muito certo, a gente conseguiu crescer, a escola se transformou uma referência na região, na cidade todo mundo conhecia a CISB Informática, alguém deve ter ouvido falar desse nome, né? Centro de Informática Sul Brasil, né? A CISB Informática em 1991 nasceu lá em Cachoeira e ganhou o estado do Rio Grande do Sul. Tive curso, acho que eu contei esses tempos, cara, mas eu me perdi, de verdade, faz tanto tempo, né? Mas foram quase 20 cidades do Rio Grande do Sul, eu dei curso, tive vários funcionários, deu tudo certo. Foi aí também que eu comecei eu ia dizer conheci, não conhecia, minha esposa eu conhecia ela desde pequenininha, mas um dia eu conto, essa história é mais longa ainda, né? Porque eu conheci ela tinha 1 ano e meio, tá? Mas fica tranquila, eu tinha 4, eu tinha 5, né? Mas a gente começou, ela morava em outra cidade, e aí a gente teve contatos em 1996, quando eu estava na escola, na CISB, lá na escola, apareceu lá um dia para fazer uma ligação, e aí começou a história toda, e hoje a história já tem 20 e tantos anos, e 2 filhos lindos e maravilhosos. Mas em 98 a gente casou e veio morar em Caxias do Sul, onde eu tô até hoje, tá? Em 98. E quando eu vim morar em Caxias já era porque não tava muito bons os negócios lá, cara. Mas a gente sabe quando as coisas não estão bom. Uma coisa muito importante que é uma mensagem que eu quero deixar pra vocês, que é a seguinte. Se você acha que as coisas não estão bem, mude. Mude porque, cara, não adianta. Eu tenho uma frase que eu vou falar pra você de novo lá no fim, que foi muito importante na minha vida agora em 2019, tá? Se você não tá bem, pensa na frase.
impossível você se curar no mesmo ambiente em que adoeceu. Você não vai ficar se curar no mesmo ambiente que adoeceu, você tem que mudar de ambiente para poder se curar, certo? E cara, não tava bom, não tava funcionando as coisas lá em Cachoeiro, não estavam bem os negócios, mudamos, viemos para Caxias, montei outro negócio aqui, outra escola de informática. Era CISB também, porque eu gostava do nome, mas aqui era Centro de Informática da Serra Brasileira. Serra, né, cara? Aí a sigla pode ser a mesma, desde que a razão social não mude. Mude, quer dizer, né? Enfim, a gente montou outra empresa aqui, outra escola de informática. E nesse meio tempo as coisas foram acontecendo, só que aconteceu o seguinte, em 2007, cara, só curso de informática, era 2006, final de 2006, só curso de informática não dava, né? A gente começou a trabalhar com vendas de equipamento, comecei a trabalhar com pregão eletrônico, vender para governo, tal, licitações. Aconteceu uma coisa bem, como é que eu vou dizer, triste, né? Mas faz parte do negócio, que teve eleições aqui para governador em 2006, teve no Brasil inteiro, né? Mas final de 2006 a gente tinha feito uma venda para o governo e aí o governo mudou e o outro mandou cobrar o anterior, demorou para pagar, sabe aquela história toda, muda governo, que cara, faz parte, infelizmente, né, do mercado, mas a gente não recebeu, enquanto não recebia, não conseguia pagar as contas, não conseguia entregar outro. E aí tu não consegue participar de mais pregão eletrônico, e aí tu quebra, tira aí mais de 100 mil reais de uma empresa pequena, que é capital de giro, não dá, quebrando. Quebrei em 2007, em 2008 fui morar de favor, eu, minha esposa e meus 2 meninos num quarto na casa da minha sogra. Um nasceu em 2004 e outro nasceu em 2006, né? O Alexandre e o Henrique, hoje são moços, né? 15, 13 anos já, né? Mas eles eram pequenininhos e a gente passou por poucas e boas. Mas não tá morto quem peleia, tchê. Tinha que ter algo, uma partezinha de gaúcho aqui, né? Mas, cara, a gente não desiste dos sonhos, não. A gente continua, vai sempre lutando. E quando tu tem sonhos, Deus tem as pessoas certas, a oportunidade certa, preparada. Eu comecei a trabalhar como representante comercial, isso lá em 2007. Consegui de novo alugar uma casa, comprar um carro bem simples. Não tem problema, mas em 2011 apareceu uma oportunidade na nossa vida, uma grande oportunidade. Uma oportunidade de trabalhar com vendas diretas e montar equipes, né? Marketing multinível. Trabalhei com marketing multinível 8 anos da minha vida, cara. Não trabalho mais com marketing multinível, nenhuma empresa, não, no final falei que eu vou falar o que eu estou fazendo, não é marketing multinível, podia ter dito lá no começo, né? Tem nada a ver com marketing multinível, né? É um mercado maravilhoso, pode mudar a vida das pessoas como mudou a minha, mas, cara, não é o único. Isso eu aprendi também, porque quando eu estava trabalhando com marketing multinível, parecia que era o único, sabe? Quando a gente fica assim, só isso que pode mudar a minha vida. Não é só isso, não é só isso que pode trazer os resultados, que pode realizar os sonhos, que pode dar liberdade financeira, não é só isso, é mais uma opção maravilhosa. Inclusive, eu estou lendo pela segunda vez, terminei de ler Os Segredos da Mente Milionária pela segunda vez agora, não, terceira vez terminei de ler, e vou ler mais uma vez no mês que vem, e vou ler todos os meses agora. Agora estou lendo de novo pela segunda vez Quem Pensa Enriquece. Os livros mudam a vida da gente, né? E lá fala exatamente sobre isso, né? Marketing multinível, tente marketing multinível, é uma das opções, mas ele fala bem claro, é uma das opções, né? Então, o marketing multinível mudou nossa vida, a gente teve resultados maravilhosos, conseguimos realizar vários sonhos, conseguimos fazer viagens, consegui ter carro dos meus sonhos, consegui muita coisa dentro desse mercado do marketing multinível. Isso foi de 2011 até 2019. Aconteceu, cara, que em final ali de 2018, mas deixa eu fazer um parênteses antes aqui, bem interessante. O que mais me chamava a atenção dentro da minha atividade lá com o marketing multinível, tá? É a possibilidade de ajudar as pessoas a também terem resultados que eu tinha. Lembra disso lá da minha infância? E o que eu mais gostava, cara, e isso é um fato, e quem me conheceu nesse mercado, muita gente tá vendo esse vídeo, talvez me conhece desse mercado, tá? Vai concordar com o que eu tô falando, porque você deve ter sentido isso. O que eu mais gostava era a parte de ensinar. Cara, sabe, eu me realizava. Me chamava para dar seminário, cara, me realizava. Por quê? Porque eu estava conseguindo ajudar as pessoas, né, a aprenderem aquilo que eu realmente... Eu me considerava melhor nisso do que na capacidade de desenvolver. Ou seja, eu tinha mais... As pessoas que eu ensinava tinham mais resultados que eu. Entendeu? Pra vocês terem uma ideia. Cara, isso não, sabe, maravilhoso. Nada de errado nisso, sabe? Então eu consegui ajudar muitas pessoas a ter resultado. Muitas pessoas vinham até mim depois dizer, Alex, graças àquele evento, graças àquele treinamento, graças àquele seminário, eu consegui ter resultados. Cara, isso me realizava, tá? Então eu trabalhava com treinamento. Foi quando começou a minha vida também de palestras, né?
Comecei em 2012, eu já comecei em 2013, me chamaram para dar o primeiro seminário e depois eu dei mais de 30 seminários, e parei de contar com 30, né? E isso sempre da parte de treinamento. Mas aconteceu o seguinte, cara, final de 2018, ano passado, eu não estava mais tão satisfeito com o que estava acontecendo dentro do mercado, enfim, eu não estava mais realizado, essa é a palavra. E a vida, cara, ela é dinâmica, né? É feita de mudanças. As pessoas acham que às vezes alguns condenam quem muda e eu dou parabéns, porque em primeiro lugar tem que ter coragem para mudar. Porque, cara, as pessoas às vezes se acomodam, mesmo não estando felizes, pela simples fato da acomodação. Ah, não, mas se eu tentar mudar, eu vou sair daqui. Cara, às vezes é preciso dar alguns passos para trás para pegar embalo para ir mais longe ainda. Porque senão tu vai ficar sempre parado, sempre no mesmo lugar. Tá entendendo? Vai ficar ali, não sai dali, não sai dali, não sabe. Não, então para tudo. Avalie. O mudar não quer dizer simplesmente tu largar do que tu faz ou tu abandonar. Pode ser tu acrescentar. Por que não? Foi quando eu comecei a procurar, sério, em final de 2018, outras coisas, cara, para poder me realizar também, sabe, profissionalmente. E foi quando eu comecei a ter contato com o mercado digital, cara, mercado na internet. Meu, tem muita gente mudando de vida com isso, cara. Tem gente que dá pra ganhar, não pode, se bem que mudar de vida, pra quem não ganha nada, ganhar 2 mil, mudar de vida, não é? Tem gente ganhando 2, 3 mil por mês, mas tem gente ganhando 50 mil por mês, tem gente ganhando 100 mil por mês, tem gente ganhando, cara, muito dinheiro com isso, usando a internet. Só que existem muitas maneiras de tu ganhar dinheiro usando a internet, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Foi quando eu comecei a abrir os olhos e procurar novas opções. E aconteceu que em 2019 eu tomei uma decisão, foi em abril, uma decisão que, assim, ó, muitas pessoas, peguei muitas pessoas de surpresa, minha família, né, a minha esposa sempre me apoiou, mas outros membros da família também ficaram surpresos, sabe? Não que ninguém me apoiou, que alguém não apoiou, mas muitas pessoas ainda não entenderam, e amigos também, algumas pessoas que eu achava que eram amigos, simplesmente sumiram porque eu tomei uma decisão, cara. A decisão é a seguinte, vou mudar. Não quero mais fazer isto que eu estou fazendo. No primeiro momento eu achei que eu poderia mudar fazendo a mesma coisa num lugar diferente. Lembra? É impossível você se curar no ambiente que adoeceu. Lembra disso? Então, eu disse que eu ia repetir. Mas, cara, eu tentei e eu descobri o seguinte, não era só o veículo, não era só que estava, era o rumo que eu estava seguindo, entendeu? Eu não queria mais isso. Não queria mais isso e aí essa decisão não foi em abril, essa decisão foi acho que em agosto ou setembro agora, tá? Que eu tomei a decisão, não quero. Foi quando eu tomei a decisão realmente de parar de trabalhar nesse mercado de marketing multinível. Admiro, dou parabéns para quem faz. Cara, se eu puder ajudar alguém nesse mercado, a pessoa ganhar dinheiro e ele lá, vai ser o maior prazer. Se eu puder contribuir com alguma coisa, mas eu vou confessar para vocês, não é o que eu faço hoje. E é muito curioso porque muitas pessoas, né, acham que porque eu tive resultados na empresa que eu fiz, foram 8 anos lá, né, cara, eu ganhei mais de R$1 milhão no quinto ano, acho, quinto ou sexto ano, já tinha acumulado mais de R$1 milhão em bônus, só de comissões, enfim, né, tem premiação, muita gente sabe disso, né, mas não é sabe, só isso, não é o que eu quero fazer mais, então existem outras opções. E aí é curioso estar falando pra vocês que muitas pessoas hoje me procuram, cara, eu tenho uma oportunidade pra ti. Aí eu já pergunto, é marketing multinível? Aí o cara, veja bem. Eu, cara, de verdade, eu desejo toda a sorte do mundo, mas no momento não me interessa. Não é que o negócio seja bom ou ruim, né? Porque eu nem sei do que é, mas não me interessa. Não me interessa hoje. Por quê? Porque eu não me identifico mais com aquele trabalho, sabe? São momentos. Porque o que me chamava atenção lá era a possibilidade da liberdade e de ajudar as pessoas também a ganhar dinheiro. Meu, dá pra fazer isso de várias maneiras, não dá? Então, ajudar as pessoas a ganhar muito dinheiro e serem livres. Por que não? Por que não? Então, foi quando eu tomei a decisão de não fazer mais isso e comecei a trabalhar com treinamentos, palestras, até que, lembra, agosto mais ou menos, né? Setembro? Cara, eu tive acesso a um mercado financeiro, cara. Meu, dá pra ganhar dinheiro com isso, cara, você sabe disso, né? Mas a minha preocupação sempre foi a seguinte, como? Porque tem um monte de coisa que dá pra ganhar dinheiro, não é verdade? Desde que seja legal, moral e ético, né? Só tem que aprender como. E sabe qual é o preconceito que eu tinha, cara? Eu tinha um preconceito que era o seguinte, é um mercado que tu precisa de muito conhecimento e anos e anos e anos pra ganhar dinheiro com isso. E eu via as pessoas falando e aquilo, sabe, me entusiasmava quando no meu trabalho que eu fazia, eu tinha contato com pessoas que trabalhavam com o mercado financeiro. Cara, eu sou trader. O cara falava, uau,
ficava assim, né? O que será que ele faz? Como é que ele faz? E aí ele falava que operava de madrugada, não sei o quê. Eu ficava pensando, meu, o que que faz? Como é que faz isso? Cara, eu tenho que ir atrás disso, né? Mas em agosto eu tive acesso, contato com esse mercado. E eu descobri, cara, um nicho dentro desse mercado incrível, cara. Que é um nicho, porque existe, mercado financeiro existe vários nichos, né? Vários segmentos, vamos chamar assim. Que é o segmento, cara, de opções binárias. E eu descobri o seguinte, cara, que se eu tivesse disposto a aprender do zero, e tivesse disposto a dedicar umas 2 horinhas no meu dia, e isto é um fato. Eu descobri outra coisa no mercado financeiro, cara, que não é o dia todo. Olha, nós estamos em dezembro. Eu comecei a trabalhar com isso em agosto, tá? Meu, já fiz muita coisa errada, mas hoje eu posso dizer que eu já aprendi como ganhar dinheiro com isso. E ganhar dinheiro não é ficar rico, porque eu não fiquei rico ainda, né? Mas é ganhar 1.000, 2.000, 3.000, que já dá pra pagar as contas. Pô, ter renda extra pra quem faz outra coisa. Porque hoje eu ainda trabalho com treinamentos. Eu dou treinamento em empresa, palestras, sabe? Na parte comportamental, inteligência emocional. Essa é a minha atividade principal hoje. Mas eu dedico umas 2, 3 horas do meu dia hoje para trabalhar no mercado financeiro. Estou aprendendo muito, estou muito entusiasmado, já aprendi muita coisa, e já sei o suficiente para poder ajudar as pessoas também a começarem. Porque sabe o que eu descobri, cara, olhando no mercado aí? Que tem muitas pessoas que ensinam, mas não para quem não sabe nada. Sabe, eu faço parte de alguns grupos que eu participo ali no WhatsApp, no Telegram, enfim, que eu vejo que tem pessoas que não sabem nem o que falar lá, não tem nem conhecimento. E eu pensando, cara, tá fazendo falta alguma coisa assim, alguém ensinar isto, né? É, o básico, para quem realmente está começando e quem quer, assim, ó, não entendo nada de mercado nenhum, mas quero ganhar dinheiro pela internet. Uma opção, mercado financeiro, porque não opções binárias, né? É com que eu comecei a trabalhar agora em agosto também. E vou dizer uma coisa pra vocês, eu falei isso lá no início, tá? Eu entrei nisso não para brincar, mas para falar sério. E eu não entrei nisso para ser mais um, mas sim para ser um dos melhores. Eu entrei nisso não só para mudar a minha vida, mas para mudar a vida de muitas pessoas. Desde que eu comecei lá a estudar, eu falo isso para Lisiane, né, minha esposa. Eu falei, olha só, isso vai nos deixar milionário, mas eu ainda vou ajudar muitas pessoas, eu ainda vou ensinar isto. Eu falava para ela, né, eu ainda quero ensinar isso. Por quê? Porque eu sinto que tem muitas pessoas assim como eu procurando oportunidades por aí, tá? Então essa era a minha história, né? Essa é a minha história aqui, a gente ficou um tempão falando aqui, né? Deu mais de 40 minutos. Se você teve a paciência de chegar até aqui, legal. Espero que você tenha gostado. A gente vai se falar muito, tá? Porque eu vou gravar outros materiais, outros vídeos aqui, a gente vai estar divulgando isso aí e a gente vai estar tendo contato, tá bom? Foi um prazer ter passado esses minutinhos com vocês aqui. Espero um dia vê-lo pessoalmente. Quem sabe um dia, se você não me conhece, se você já me conhece, você acabou de descobrir que eu continuo mesmo. O Alex Botlender, né? Sempre sincero, sempre falando a verdade, né? E se você não me conhece, quem sabe um dia a gente vai se conhecer pessoalmente em algum lugar aí no Brasil, ou quem sabe pelo mundo, quem sabe viajando, depois que a gente vai ganhando muito dinheiro juntos, quem sabe, né? A gente vai estar viajando por aí, curtindo e realizando sonhos, tá bom? Então foi um prazer ter estado com vocês, nos falamos, um abração!